Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para uma aula preparatória para os professores de Escola Bíblica Dominical das classes de jovens e adultos, agora do terceiro trimestre. Lembrando que no segundo trimestre estudamos o livro de Eclesiastes e agora, para esse terceiro trimestre, estaremos estudando ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus contidos na sua obra aqui na terra. Jesus operou muitos milagres, fez muitas maravilhas, mas os seus ensinos também foram de grande valor para o povo da época, como o é para nós hoje ainda. A nossa lição, nessa primeira lição, a lição número 1, nós temos o título Jesus e a Salvação. Logo, hoje estaremos abordando a salvação segundo os ensinos de Jesus Cristo. Nós abordaremos 3 passagens importantes da Bíblia que ressaltam a importância da fé, a importância da graça que há em Cristo Jesus. Por isso, nossa lição hoje, sem o uso de recurso de PowerPoint, da projeção que comumente temos, nós teremos a nossa lição dividida em introdução, uma primeira introdução. A seguir, teremos um primeiro tópico, ressaltando o título da lição, Jesus e a Salvação, na vida de Zaqueu. Então, o primeiro tópico, a conversão de Zaqueu. Um segundo tópico, o jovem rico. E por fim, um terceiro tópico, são poucos os que se salvam. Por fim, ainda a conclusão do nosso estudo. Meus irmãos, o nosso texto áureo está no livro de Mateus, capítulo 18, verso 11, que assim diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Numa introdução nós temos a expressão do nosso material de apoio, que estaremos estudando a salvação, que é parte dos ensinos de Jesus, e estaremos estudando nessas três passagens já citadas anteriormente: Lucas capítulo 19, a conversão de Zaqueu; Mateus 19, o jovem rico; e por último Lucas capítulo 13, verso 23 a 27, são poucos que se salvam. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, e nós estaremos estudando agora a conversão de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e este
um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Essa palavra mostra um homem, um publicano, um cobrador de imposto, que à sua época tinha fama, os cobradores de impostos, os publicanos, de serem injustos por trabalharem para o povo romano, que oprimia, dominava inclusive o povo de Israel. E além disso, os publicanos costumavam ir além daquilo que era o legal, aquilo que era o comum, aquilo que era estabelecido, que eles cobrassem de impostos. Por isso mesmo, eram tidos como traidores de Israel. E percebam que este homem, dessa forma, publicano, um pouco rejeitado, como aquele que é pecador, como aquele que é errado, ele tem em seu coração a vontade de ver Jesus. E Jesus, passando por Jericó, Jesus pega um determinado caminho e ele se apressa em subir em uma árvore. Ele era pequeno, baixa estatura, e não conseguiria ver Jesus por trás dos homens. Então ele sobe em uma árvore, e de lá ele entende que vai ver Jesus. Jesus vai passar, ele vai ver Jesus. Esta é a expectativa de Zaqueu. Muito bem. Note que é algo inusitado, um homem de uma certa posição social como Zaqueu, rico, submeter-se a subir árvores para ver Jesus. Jesus então vem pelo caminho, como Zaqueu esperava. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, eu tenho pressa de pousar em sua casa. É muito interessante que Jesus, a gente não vê ele pousando em muitas casas, mas na casa de Zaqueu, sem Zaqueu ter oferecido a casa, ele requisita um pouso na casa de Zaqueu. Zaqueu desce da árvore e recebe Jesus maravilhado. A Bíblia traduz essa expressão, recebeu o gostoso, gozoso, alegre. E Jesus, vendo isto, Jesus disse: olha, a salvação chegou a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu mostra-se arrependido quando ele promete ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres.
restituo se tenho defraudado alguém. Percebam que o chamado de Jesus para Zaqueu foi completo. O Senhor Jesus chamou a Zaqueu, ele responde crendo e tomando decisões acertadas, como frutos do seu arrependimento. E ele oferece a que se dividir, a que restituir, a que consertar se alguma coisa ele cometeu em erro. Jesus então disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É muito interessante, porque Zaqueu era um israelita, e Zaqueu estava dentre aqueles que o Senhor Jesus queria salvar, e ele mesmo disse que ele veio primeiramente aos perdidos da casa de Israel. Primeiramente aos perdidos da casa de Israel. Dentre eles estava Zaqueu. Os perdidos de Israel, povo de Israel que se desviava de seu Deus, dentre eles estava Zaqueu. Meus irmãos, entendam que quando Deus chama e a fé é gerada nesse coração, a alma se rende ao Senhor, a alma se prostra diante de Deus, e há o reconhecimento do seu pecado, porque o Espírito de Deus convence ao homem, mostra ao homem o seu pecado, a sua falha, a sua necessidade, e ele prontamente arrepende-se e toma decisão firme de seguir a Jesus, não somente numa emoção primeira de receber Jesus, mas numa decisão de renúncia, uma decisão de dar-se por inteiro ao nosso Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra que temos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 11. A palavra diz assim: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Aqui são os fariseus, os religiosos da época, que estão questionando os discípulos de Jesus. Por que que Jesus é visto entre os publicanos e pecadores? Se ele é homem de Deus, se ele é filho de Deus, por que que ele se mistura com pecadores? A resposta está no próprio texto, que ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar o que se havia perdido. Portanto, a igreja na terra, ela tem essa mesma função: estar entre os perdidos, a fim de que manifeste a eles a salvação em Cristo Jesus. E a pregação alcançará o coração, e quem se render a Cristo se chegará a Ele e será dele. Outra referência, João capítulo 6, verso 37: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Jesus já está dizendo: olha, eu não rejeito aquele que vem a mim, não vou lançar fora. O meu Pai me trouxe, o meu Pai me deu, é meu. Muito bem, então o segredo é ir a Jesus. O segredo é ir a Jesus, e isso é uma obra feita pelo Espírito de Deus. Muito bem, ainda João capítulo 10, verso 27 e 28.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Assim sendo, mais uma vez, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E quem não é de Deus, não ouve. Então, se somos de Deus, já ouvimos a palavra de Deus, ao chamado de Deus, convertemos-nos, continuemos a ouvir a palavra de Deus e acatá-la. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E não há quem possa arrebatar a ovelha da minha mão. Está no aprisco de Jesus, é dele. Amém? E a Bíblia diz que Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Salmo 100. Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Muito bem, meus irmãos. Zaqueu compreende que a salvação está em Cristo Jesus. Zaqueu, pecador, praticamente confessa seu pecado diante de todos ao dizer: olha, eu mudo de vida. Se fiz alguma coisa que errada, mudo de vida. Obras. Mas é muito interessante entender que para os judeus, para os fariseus, como já lemos anteriormente, Zaqueu não merecia, não era digno de salvação. E por que não? Porque Zaqueu não cumpria a lei. Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 3, verso 12 e 13. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 3, verso 12 e 13. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhes: mestre, que devemos fazer? E lhes disse Jesus: não pensais mais do que vos está ordenado. Percebam aqui que Jesus, com outros fariseus, dá uma palavra para que eles mudem de vida. Não pensais mais do que vos está ordenado. Percebam que os publicanos, Jesus dá uma ordem para eles que não peçam mais do que está ordenado. Isso então era o costume dos publicanos, e por isso mesmo serem tidos como ladrões ou como roubadores do povo de Israel, ou alguém fora da lei, indignos do próprio Deus de Abraão. Isso os fariseus já tinham manifestado a Jesus, dizendo: olha, Jesus assenta com os pecadores e os publicanos. Muito bem. A Bíblia também mostra um Zaqueu arrependido. Está certo, meus irmãos? E a salvação não tem como se dar, acontecer, se não houver arrependimento. E o que é arrependimento? É compreender a sua situação de pecado, é olhar para si e se enxergar necessitado de um perdão. Isso é arrependimento. Olhar para si e se enxergar pecador. E que mais? É só arrepender, estou arrependido? Não. O arrependimento é mostrado pelos frutos do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? É realmente a conversão, é mudar a forma de viver. Então, Zaqueu mostra isso em sua vida. Uma mudança de atitude, uma mudança de posição, uma disposição em abandonar o pecado, abandonar o mal e viver o bem e viver para Deus. Por isso mesmo a palavra em Mateus capítulo 3, é uma citação do nosso material de apoio, Mateus capítulo 3, verso 8 a 10. Aqui é João Batista pregando aos israelitas. Do verso 3, do verso 8 a 10, ele diz assim:
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Os irmãos estão entendendo? João Batista pregando aqueles homens que vinham para ser batizado como se fosse algo religioso, algo que lhe desse a salvação, algo que lhe garantisse a vida eterna. João fala: olha, produzir frutos de arrependimento. Não basta uma religiosidade. E eles, os israelitas da época, fiavam-se na ideia de que somos filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, logo estamos debaixo da promessa, estamos garantidos, estamos salvos. E na verdade, a gente vai estudar pormenorizadamente o livro de Gálatas e entende lá no capítulo 3 que filho de Abraão é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que recebe a Jesus. Portanto, quando Jesus diz na casa de Zaqueu, aqui também tem um filho de Abraão, ele está dizendo que é um judeu, um nascido segundo a carne, filho de Abraão. Ele está dizendo um filho de Abraão pela fé. Pela fé. Porque Zaqueu creu. Então, se creu, mostre a sua fé pelas obras. A obra não conduz ninguém à salvação, somente por obras, não é por mérito humano que se tem salvação. Mas quem tem fé, a sua fé é demonstrada pelas obras que pratica. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, partindo agora para o terceiro tópico aí da nossa lição, né? No primeiro tópico aí, a conversão de Zaqueu, nós vemos o propósito de Deus em salvar, certo? Primeiramente, como eu disse, veio ao seu povo. Esse povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele chega em Zaqueu, diz que Zaqueu encontra agora a salvação. Zaqueu produz, mostra para nós as suas decisões. Zaqueu quer praticar boas obras, mas alguém está, parece que de fora, analisando. Voltemos a Lucas capítulo 19, no verso 7. Vendo todos isto, murmuravam dizendo: entrara para ser hóspede na casa de um pecador. Olha a contradição dos judeus. Acreditavam serem filhos de Abraão, mas quando Jesus chega na casa de um homem para salvá-lo, para mudar a sua vida, para transformar o seu viver, eles não pode. Não pode. Esse aí não pode receber a salvação. Percebam que na cabeça desses judeus, talvez até religiosos, como os fariseus, a salvação era só para alguns. Só para alguns. Era só para uma elite religiosa que conhecia a lei de Moisés. Era só deles. E Jesus veio para quem? Para as ovelhas perdidas de Israel, inclusive os fariseus. Inclusive os fariseus, que nós temos casos de fariseus convertidos. Temos um exemplo muito claro, né? Nicodemos, Jairo, ao que a gente
entende, era também um fariseu, porque ensinava nas sinagogas. Provavelmente outros fariseus creram em Jesus também. Ovelha perdida da casa de Israel. Mas esses religiosos, a intenção deles era que tinha que cumprir a lei do jeito deles, da forma como eles entendiam, para que fosse aprovado ao Senhor. O Zaqueu pega o caminho, Jesus, ele é o caminho, amém? Ele creu, por isso, isso foi imputado a ele como justiça também. Assim sendo, Zaqueu foi justificado pela fé, como o pai Abraão, portanto ele é filho de Abraão, amém? Os irmãos entenderam? A filiação de Abraão é pela fé. Por isso mesmo que João Batista respondeu àqueles religiosos que vinham para ser batizados por ele, ele respondeu: olha, Deus pode fazer até das pedras filhos de Abraão. Tem que ter obras, tem que ter frutos de arrependimento. O arrependimento tem que ser verdadeiro, da alma. Não basta apenas ser de Israel. Tá certo, meus irmãos? Vamos ler sobre a vontade de Deus em salvar? Vamos abrir Mateus capítulo 18, verso 11 e 12. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Aqui está falando do amor de Jesus vindo em busca do homem. Ele veio, ele manifestou-se, sendo ele a graça de Deus com todos os dons, justificação, perdão, comunhão, dons espirituais, fé, tudo. Jesus é essa graça manifestada, dada aos homens. Assim, Zaqueu é um bom exemplo para nós, tá bom? Vamos lá ainda, João capítulo 3, verso 3 e 17. João capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo de Jesus ser dado, de Jesus vir. Salvação não é para condenar, mas para salvar. E ainda Ezequiel 18 e 23, mais uma palavra que fala do bom prazer do Senhor, né? De salvar. Ezequiel 18 e 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Está aqui o bom do Senhor, que o ímpio se arrependa. Zaqueu se arrependeu? Glória a Deus. Logo cumpriu a vontade de Deus, tá bom? Zaqueu se arrepende e demonstra isso pelas suas próprias obras. Bom, meus irmãos, está aqui nossa primeira lição sobre salvação. Vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, a salvação é dada por Jesus. Não há outro meio do homem salvar-se. É Jesus que vai em busca do homem. O chamado de Deus, quando atendido, quando é eficaz, ele atinge o coração, o homem responde a ele. É o Espírito Santo de Deus que convence. O que mais? Após a chamada, após a salvação, após crer, arrependimento, vem obras que demonstram esse arrependimento. Então a obra de Deus é completa, amém? Ele converte e nos dá capacidade para segui-lo.
que sem Ele não temos como. Meus irmãos, ainda vamos para o nosso tópico 2 do nosso material de apoio: o jovem rico. Agora Mateus 19. O jovem rico. Jesus vai abordar a salvação de novo nessa palavra, nesta passagem. Mateus 19, do verso 16 a 26. Diz assim: eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Eu estendi um pouquinho a leitura. Nós fomos no capítulo 19 de Mateus, do verso 16 ao 30, tá bom? Eu estendi um pouquinho mais. Na nossa folha de material de apoio está Mateus 19, do verso 16 ao 26. Meus irmãos, acompanhemos essa passagem do jovem de qualidade, ou mancebo rico. Primeiramente, uma abordagem que ele faz em Jesus, da seguinte forma: que farei para conseguir a vida eterna? Primeira coisa que a gente tem que observar: ele não tinha alcançado essa vida eterna ainda. Ele não sentia-se possuidor dessa vida eterna. Por isso ele chega em Jesus: que farei? A segunda coisa que queremos destacar é que farei. Ele está dentro daquele pensamento comum dos judeus, particularmente dos religiosos, em particular ainda os fariseus, de que tinha que obedecer a lei, cumprir os mandamentos da lei. Então ele chega em Jesus e diz: o que eu tenho que fazer? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer? Jesus responde a ele no mesmo pensamento dele. Parece que Jesus está
confirmando a ideia dele? Na verdade, não. Jesus está querendo com isso mostrar o quanto o pensamento dele estava equivocado a respeito disso mesmo, de o homem fazer algo para alcançar a vida eterna, ou algum sacrifício, ou alguma obediência, ou alguma devoção. Bom, vamos ler. Aí no verso seguinte, ele então diz, Jesus no verso 18, ou melhor, no verso 17: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele pergunta para Jesus: quais? Por quê? Quais? Ele já se achava cumpridor dos demais, dos que ele já conhecia. Percebam aí, ele diz assim, Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta? Jesus passa a citar alguns mandamentos da lei a ele, e Jesus cita os mandamentos relacionados ao relacionamento entre homens, as relações humanas. Pai e mãe, ama o teu próximo, não adultera, não furtarás. Só mandamentos da relação entre os homens. E é interessante, ama o próximo como a ti mesmo. E ele confessa: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda falta? Por isso alguns tratam esta palavra de o mancebo de qualidade. Ele reconhece nele um guardador dos mandamentos. Ele se acha, por isso mesmo, merecedor da vida eterna. Mas parece que não há uma satisfação, não há vida eterna nele. Ele está buscando ainda. Percebam que quando Zaqueu encontra Jesus, ele recebeu Jesus de que jeito? Gostoso, de forma prazerosa. Esse aqui está insatisfeito com todo o seu esforço. E ele chega diante de Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer? Aí Jesus responde: se queres ser perfeito, ou seja, você não é, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Este moço também é rico como Zaqueu, tem riquezas como Zaqueu. Logo, não é o fato de ter riquezas que o impedia de chegar a Jesus, de ter a fé, de ter vida eterna. Não é a riqueza. Os irmãos estão entendendo? Jesus não fez a mesma pedida para Zaqueu, mas Zaqueu pronto já se antecipou: eu faço. A este Jesus destaca os mandamentos e fala: agora vende tudo que tens e dá aos pobres. Por que ele não vende tudo e dá aos pobres? Será porque ele não amava os pobres? Não, não era isso. Ele disse aqui que até esse mandamento de amar ao próximo ele amava. Mas lá no seu coração, a riqueza era o seu maior tesouro. Por isso que Jesus fala: dá aos pobres e encontrarás um tesouro. Assim sendo, embora aparentemente ele cumprisse toda a lei, todos os mandamentos, na realidade ele não cumpria o primeiro dos mandamentos, que era qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Os irmãos entendem?
Ele não amava a Deus mais do que a sua riqueza. Ele amava ainda mais a riqueza. Por isso ele se retira triste. Mas por que ele se retira triste? Porque ele compreendeu que ele não era perfeito nos mandamentos que dizia cumprir. Meus irmãos, o cumprir os mandamentos do Senhor nos dá a vida eterna. É verdade? É. Levíticos capítulo 18, verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ou seja, a vida eterna está em cumprir os mandamentos. Mas agora vamos lá. Qual homem é capaz de cumprir os mandamentos todos da lei? Qual homem é capaz? Esse moço, esse israelita, sincero, de qualidade, como todo israelita achava que cumpria o mandamento, ou principalmente os religiosos achavam que cumprindo a lei, os mandamentos, era suficiente. Só que quando postos diante da verdade, diante da presença de Jesus, qualquer que seja o homem, tem que dobrar o seu joelho. Não é simplesmente em adoração, em reverência, não é. Mostra o quanto ele é perfeito e o quanto nós somos falhos, não cumprimos a lei. E qual é o jeito do homem cumprir a lei? Cumprir os mandamentos. É por Jesus. Jesus é que cumpriu toda a lei, e ele diz abertamente: eu não vim abrogar ou cancelar ou desfazer da lei, eu vim para cumpri-la. Então Jesus cumpre perfeitamente a lei por nós, e assim sendo, a nossa salvação está em crer nele, que é a oferta perfeita que é aceita por Deus para a salvação dos homens. Assim sendo, qualquer obra que eu faça, por boa que seja, sempre terá um caráter humano, não é uma obra de Deus perfeita que me dá a salvação. Ela pode ser útil socialmente, pode ser útil até religiosamente, mas não é útil para minha salvação. Ela não me dá salvação, ela não me garante salvação. Por isso alguns religiosos, digo particularmente os espíritas, que crê que a caridade, o fazer o bem, o amor, nisso está a salvação. Olha, a salvação está em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a forma de salvar-se. Isso é para nós então uma confirmação daquilo que já abordamos anteriormente, que é a graça de Deus manifestada, que Ele vem ao nosso encontro, não é nós que fomos a Ele, sendo nós ainda pecadores, Ele que nos veio buscar. Assim sendo, as obras não podem salvar ninguém. As obras da lei, de jeito nenhum. Por isso mesmo Paulo se dirigia aos Gálatas, quando começaram a querer cumprir alguns ritos da lei, tendo já conhecido a Cristo. Paulo chama os Gálatas, de uma forma muito firme: ó insensato Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos vacinou? Vocês estão deixando Jesus, a graça dada a nós, para voltar aos mandamentos?
vocês estão caindo da graça, estão tornando a graça vã, estão desprezando, estão dizendo que a graça, ou seja, Jesus e todo o seu sacrifício é inútil. Isso é uma blasfêmia. Isso é um pecado, porque é dizer que Jesus não é suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais, eu tenho que fazer uma obra a mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, senão não vou ser salvo. E a salvação é pela fé. Vamos abrir nossas Bíblias. Tiago capítulo 2, verso 10 a 11. Diz assim a palavra: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E ainda, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. O que Tiago está escrevendo? Olha, se em algum pontinho da lei você falhar, pronto, já perdeu. E aí quem é capaz? Quem é capaz de cumprir toda a lei em toda a sua amplitude, que Jesus veio mostrar para nós, né? Que a lei dizia o quê? Olha, não adulterarás. Jesus diz: se alguém olhar para uma mulher com desejo no coração, pronto, já comete adultério. A lei diz, não matarás. Aí Jesus diz, se alguém amaldiçoar seu irmão. Meus irmãos, perceberam que com Jesus há uma compreensão maior do que a própria lei. Por isso é que somos incapazes de cumprir a lei. Mas por Cristo, pela fé em Cristo, Cristo cumprindo essa lei por nós, o sacrifício perfeito, o homem perfeito, a oferta perfeita, aceita diante de Deus para a salvação dos homens, aí sim, estamos então em bom lugar, em Jesus Cristo. Aí sim, pela fé, temos a salvação. Gálatas capítulo 3, verso 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas obras por ela, viverá. Ou seja, vai ter vida se cumprir a lei. Mas espera aí, quem é que pode cumprir a lei? Ninguém. Então, espera aí, a minha salvação está em quê? Em eu crer. O único escape, o único caminho é Cristo, a graça manifestada ao homem, manifestada a todos. Se não cremos em Cristo, não há como salvar-se. Não adianta perguntar, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Meus irmãos, mas vamos observar bem que esse moço não quis doar os seus bens, não quis fazer o que Jesus apontou, e ele então desobedece, como já dissemos, o primeiro mandamento, porque amou mais os tesouros da terra do que os tesouros do céu. Mas é muito importante a pergunta que os discípulos fazem depois para Jesus. Eles falam: Senhor, desse jeito não dá para se salvar, né? É difícil, Senhor, se salvar. Jesus então responde para ele: aos homens isto é impossível,
mas é possível a Deus. Deus salva através de Jesus. Amém? Através de Jesus. Os discípulos, principalmente, o Pedro, que sempre mais falante: Senhor, deixamos tudo para te seguir, que receberemos? Agora Pedro apresenta diante de Jesus: eu criei no Senhor quando o Senhor falou para eu deixar as redes para ser pescador de homens. Eu criei, eu larguei tudo. Os outros discípulos: nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos receber? Se o mancebo de qualidade não quis deixar as suas riquezas, os discípulos de Jesus, que criam em Jesus, por isso seguiam Jesus, está dizendo: deixamos tudo. Aí Jesus vai dizer para eles o quê? 100 vezes nessa vida, e ainda a vida eterna. E a justiça que há em crer em mim para deixar todas as coisas, esta justiça vai ser padrão de medida para as 12 tribos de Israel. É com isso que vocês vão julgar a Israel, pela fé que vocês têm. Esse é o padrão de medida, a fé. Aí no último dia chegará o judeu: creu como os discípulos, como Pedro? Cremos. Vinde bendito. Creu em Jesus? Não, não cremos. Apartai-vos de mim. Amém? Meus irmãos, eu quero encerrar esta meditação lembrando de que Jesus veio para os judeus a fim de salvá-los. Zaqueu, sendo chamado ou tocado por Jesus, creu. Este moço não creu. E eu lembro-me da parábola das bodas ou da ceia, grande ceia, é que vem o rei, quer fazer as suas bodas, e ele manda avisar primeiramente alguns: vem para as bodas do meu filho, já está tudo preparado. E alguém diz: comprei uma junta de bois, eu preciso experimentá-los. Comprei uma terra nova, um campo novo, eu preciso vê-lo. O outro diz: Senhor, eu casei, eu preciso tocar minha vida. Jesus está falando, se referindo aos religiosos, aos fariseus. Isso está em Lucas capítulo 14. Que tendo eles recebido primeiro o conhecimento da lei, o conhecimento de toda a palavra, tendo eles, como esse moço, tido riquezas, foram os primeiros a receber grande bênção de Deus. Mas, por rejeitarem, o rei manda buscar quem? Vá pelos caminhos valados, buscai os cegos, os coxos, os pobres, que venham e encham a minha festa, a festa das bodas do meu filho. E a Bíblia diz que eles vieram. Por isso mesmo a palavra com relação a esse moço de qualidade, que Jesus diz aos seus discípulos: muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Os que foram abençoados pelo conhecimento, por tanta coisa, como os fariseus, os religiosos, estão agora em último lugar, porque não creram, não atenderam ao mandado do rei para virem às bodas do filho. Amém, meus irmãos? Eu quero ainda deixar como meditação Efésios capítulo 2, verso 4 até o 7.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E ainda, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Pela graça é que somos salvos. Por isso que esse moço, acreditando nas suas obras, não alcança o arrependimento. Zaqueu, tido como os derradeiros, os pecadores, mas crendo em Jesus, alcança a salvação, alcança a fé. Amém? Portanto, meus irmãos, gravemos isto. Não é porque você faz isso, porque faz aquilo, porque é bonzinho, porque faz aquilo, que você é salvo. A salvação é dada por Deus, é dom de Deus. Amém? Por meio da fé que Ele também nos deu, dom dele também, é dado por Ele. Tudo veio dele, irmão. Tudo veio dele, nada de nós mesmos. Amém? Tudo veio de Deus. Agora, o que faremos com o que Deus tem nos dado? O que faremos com o que Deus tem nos dado? Meus irmãos, eu gostaria ainda de abordar o tema do tópico 3. São poucos os que se salvam. Lucas capítulo 13, verso 23 a 27. E disse-lhes Senhor, poucos são os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado nas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. No primeiro tópico, abordamos arrependimento, mudança de vida. No segundo tópico, salvação não é por obras, tá certo? Nem pelas obras da lei. E que mais? Continuamos agora no verso 3, no tópico 3. São poucos que se salvam. Meus irmãos, alguém diz a Jesus: Senhor, são poucos que se salvam? Se nós olharmos assim para toda a história, lemos lá o livro de Apocalipse, de todas as nações, tribos e línguas, vamos ouvir lá, são milhares de milhares, milhões de milhões. É muita gente que se salva, é ou não é? Mas a pergunta aqui, ela tem outro caráter. Ele não está falando de simplesmente uma quantidade. A pergunta aqui é fácil se salvar? Está tranquilinho? Facinho? Porque qualquer um pode se salvar? São muitos que se salvam? Aí Jesus vai falar o quê? Esforça-te, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poder. Por essa palavra, o que Jesus está dizendo? Não são todos os que se salvam. O que mais? Muitos são os que se perdem.
Os irmãos estão entendendo? Muitos procurarão entrar e não poderão. E por quê? Aí ele vai explicar por quê. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, começares a estar de fora e bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vai responder: não sei de onde vocês são. Mas, Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado na rua. Eu tenho ouvido os seus ensinos e tenho comido, estado vivendo na sua presença. Senhor, Senhor, abre-nos. Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, a salvação é uma porta estreita. Ela tem o sentido de que não se dá para levar bagagens do mundo para adentrarmos ao caminho e à porta da salvação. O caminho é estreito, porta também, assim que a gente canta, né? Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está pronto, não demora, vem. Meus irmãos, a porta é estreita é porque não dá para carregar pecado e iniquidade. Não dá para carregar fardos de pecado e iniquidade. E Jesus está dizendo bem claro para eles. Assim sendo, sugere-nos Jesus por esta palavra que temos que ter uma vida de renúncia. Caminho estreito e porta estreita é vida em comunhão com Deus, sem cargas de pecado, sem iniquidades, puros, santos, em comunhão sempre com Deus. E vai chegar o dia da porta, de encontrarmos a porta, e a porta também é apertada, é justa, não dá para ir adiante na salvação. Meus irmãos, entendamos que, embora a salvação seja de graça, graça de Deus a nós que não pedimos, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos dele, por causa da nossa iniquidade, pecados. Ele veio a nós e nos deu de graça, mas tem uma coisa que ele exige: quem não renunciar a si mesmo e tomar a minha cruz não é digno de mim. Então, é um comprometimento por toda a vida. Por toda a vida. E é um comprometimento que não é simplesmente renunciar a uma riqueza, ou dar nossos bens, ou é mais do que isso. É dar a nossa própria vida. E aí está o esforço nosso, o porfiar nosso, da nossa parte. Não é isso que garante salvação. A salvação é de graça, é por Jesus. Mas a quem crê é necessário que se mostre pelas suas obras. Se amamos a Deus mais do que todas as coisas, temos que amá-lo mais do que a nossa própria vida. Assim é que a salvação é uma perseverança na santificação, na vigilância, na oração, na busca da comunhão com Deus e cumprindo as suas palavras. Como disse o salmista: escondi sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em outra palavra, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Uma coisa não está em primeiro nem em segundo, embora a gente tenha, na ordem, na Bíblia, vigiai e orai. Não, faça um e não faça o outro para ver. Não é possível. As duas coisas. Você só vai vigiar se orar.
só vai estar atento, vendo o mal, percebendo e julgando aquilo que é certo, aquilo que é errado, se tiver comunhão com Deus e a sua palavra, o conhecimento dele. Portanto, oração, vigilância, santificação é o seu esforço em se doar, se dar a Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos ler a Bíblia Sagrada nas referências citadas. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então são as duas coisas. Amém? Muitas vezes a gente quer citar uma ordem, dar uma importância maior para uma do que a outra. São as duas coisas. Muito bem. Ainda, Lucas capítulo 21, verso 34. A palavra diz assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui Jesus está sendo específico quanto a alguns pecados. Olhai, meus irmãos, se esforce, isso é a nossa parte no processo. Irmão Nilson, eu não consigo por si só, jamais ninguém consegue. Jesus foi muito claro em dizer: ninguém pode fazer nada se não for Deus ajudando. Sem mim nada podeis fazer, é claro. É por isso a vigilância e a oração e o esforço tem que advir da comunhão com o Deus, da graça do Espírito Santo revelada em nós. Senão é perigoso alguém achar que já aceitei Jesus mesmo, tenho Ele na minha vida, não bebo, não fumo, não faço coisa errada. Então já estou salvo, vou levar minha vida de qualquer jeito. Eu faço só umas coisinhas mesmo, afinal de contas quem é, né, que não faz algumas coisinhas, né? Ai. Romanos capítulo 6 fala que a graça se manifestou a nós, não foi simplesmente trazendo a salvação e pronto, mas também nos libertando do pecado, nos tirando do pecado. Assim é que, se conseguimos alguma coisa, vencer o pecado, é por Jesus, é por sua graça, é por sua bondade. Mas de nós é exigido o quê? Estamos com Ele, estamos nele. Sem Ele, nada feito. Amém? Então, se os irmãos olharem para as vossas vidas e perceber que há alguma coisa ainda sendo necessária ser removida, só chegando perto de Jesus, mais comunhão, mais oração, mais santificação, e santifique-se ainda quem é santo. Nisso não há limite, até que vem aquele dia. E a Bíblia diz aqui que pode acontecer de sobreaviso, né? Jesus vir de repente, daqui a pouco, ou pode acontecer de nós irmos, né? É de sobreaviso também. Meus irmãos, concluindo esta aula, eu faço leitura agora da conclusão do nosso material de apoio. Jesus ensinou que a salvação é obra da graça de Deus, que se manifesta livremente no coração dos homens, não por merecimento ou dignidade pessoal, mas apesar e mesmo contra toda a expectativa dos pecadores. Nenhuma piedade, nenhum esforço ou feito humano se iguala a essa graça.
Aqueles que confiam em si mesmos serão frustrados pelo próprio fracasso em cumprir as demandas da justiça divina. Mas os que renunciam a si mesmos e confiam naquele que os chamou, serão surpreendidos pela poderosa e eficaz salvação de Deus. Amém? Fica a lição desses dois homens. E esse é o último tópico. São poucos que se salvam. Fica uma lição para nós, para que nós sejamos sábios, e que nada nesse mundo, nada seja maior para nós do que o próprio Senhor. Amém? Assim não teremos problema nenhum em renunciar a nada, porque onde estiver o tesouro, aí está o nosso coração. Que o nosso tesouro seja a vida eterna. Como aquela parábola, né? Do campo. O homem vende tudo que tem, tudo, e compra um campo porque tem nele um tesouro. Renúncia. Estamos vivendo um evangelho com pouca renúncia, pouca busca de Deus, pouca entrega. As pessoas estão achando que o evangelho não requer, é tudo graça. Cuidado, 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 cuidado. Outros levam para outro extremo. Tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que fazer acolá, tem que... Não, eu tenho que... Não. Graça é graça. Se tiver que você comprar alguma coisa, não é graça. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então sejamos prudentes nisso, na questão da salvação. Agora, não é porque é de graça que Deus também não exige de nós uma entrega total, irrestrita, de amá-lo acima de todas as coisas. Lembrando que nosso esboço de aula ficou sendo o título da lição: Jesus e a salvação, os ensinos de Jesus, esse tema do nosso trimestre. O primeiro tópico, a conversão de Zaqueu. O segundo tópico, o jovem rico. E por fim, o terceiro tópico, são poucos os que se salvam. Amém? Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar
no Facebook, pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.